La mejor viagem de vocação da minha vida, sem dúvida. A melhor viagem de férias da minha vida, sem dúvidas. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o DJVC, o Jackson Viajador Cunha, e eu tô aqui para contar para vocês mais uma viagem da minha vida, mais uma historinha, mais um capítulo dessa vida que eu tenho vivido aí pelo Brasil, pelo mundo afora. E dessa vez eu vou contar para vocês a minha primeira viagem internacional, ou seja, a melhor viagem da minha vida, sem dúvidas alguma. E foi lá para Buenos Aires, lá na Argentina. Galera, eu confesso para vocês que eu estava muito apreensivo por ser uma viagem fora do Brasil, por ser uma viagem internacional, por eu estar indo para um país com uma língua diferente, uma cultura diferente, um povo totalmente diferente. Eu estava morrendo de medo, muito ansioso, mas foi uma viagem, digamos que normal. Eu estava com muito medo e acabou que chegando lá foi muito normal, muito parecido com as outras viagens que eu fiz aqui no Brasil, em termos de poder me adaptar ao local, em termos de poder conversar com as outras pessoas, fazer amizade. Foi tudo muito parecido com aqui, só que Buenos Aires é uma cidade fantástica. No Brasil tem muitas cidades fantásticas também, mas eu ainda não conheci uma como Buenos Aires. Não menosprezando o Brasil, porque cada uma tem sua particularidade, mas para mim Buenos Aires foi a melhor de todas que eu já viajei. Então, eu comprei a passagem para Buenos Aires cerca de 3 meses antes da viagem. Foi tudo muito sigiloso, não contei para ninguém, ninguém sabia que eu iria viajar para outro país. E eu fui esperando até chegar a data. A passagem foi muito barata, foi R$300, ida e volta de São Paulo. Muito, muito barato mesmo. Naquela época o dólar ajudou um pouco, o dólar estava cerca de R$1,50 mais ou menos. Hoje ele está R$4, é uma diferença bem grande, mas ainda tem algumas promoções baratas. Lembrando que saiu de São Paulo esse voo de R$300 ida e volta, atualmente aparece alguns de R$500, R$600 também saindo de São Paulo ida e volta. Para chegar até São Paulo eu peguei um outro voo de Belo Horizonte até São Paulo, só que eu preferi fazer uma escala no Rio de Janeiro, porque eu nunca tinha passado pelo Rio de Janeiro, nunca tinha pisado em solo carioca. E eu falei, já que eu tenho essa oportunidade, eu vou pelo menos ver o Cristo Redentor, um bondinho, alguma coisa assim. Não aconteceu nada disso. Eu só pousei, fiz a conexão ali no Galeão, se eu não me engano. Mas não consegui ver nada, só dava para ver ao redor ali do aeroporto, pouca coisa mesmo. Mas compensou ter pisado no solo carioca, né? E essa passagem saiu de R$180 ida e volta. A volta eu fiz de São Paulo para Belo Horizonte direto, bem rapidinho, cerca de 1h30. E juntando as duas passagens dá R$480 ida e volta de Belo Horizonte para Buenos Aires. E para Belo Horizonte eu dei meus meios de ir até Belo Horizonte, carona táxi, encontrada pelo Facebook. Na hora de fazer o check-in eu achei que fosse diferente também, como eu já falei para vocês, das viagens que eu fiz pelo Brasil, só que foi totalmente normal. Como eu tenho um outro vídeo que eu já falei, para ir para outro país da América do Sul, América Latina, que tem algum convênio, alguma parceria com o Brasil, por exemplo, México, Argentina, Chile, Venezuela, não é necessário ter passaporte, apenas o documento de identidade, o RG. Então eu fui lá, apresentei o meu RG, eles emitiram a passagem para mim. Foi tudo muito tranquilo e eu só entreguei as malas e fui esperar a hora. Era noite no aeroporto de Guarulhos, eu fui esperar, chegou a hora, a empresa era Turkish Airlines, ela fez conexão em São Paulo, ela estava vindo da Turquia e com destino final até Buenos Aires, na Argentina. Chegou em São Paulo, entrei no avião, é um avião que eu já entrei, muito grande, separado por classes mesmo, e esperei, foram cerca de 2 horas de viagem. O lanche é espetacular, a comissão de bordo é espetacular. Tudo bem que eu estava falando turco, inglês e espanhol, e eu não entendi um pouquinho de espanhol ainda.
estava entendendo quase nada que eles estavam falando, mas foi uma boa viagem. Cheguei em Buenos Aires, o aeroporto de Ezeiza é esplêndido, muito bonito mesmo, e eu já comecei a ver tudo escrito em espanhol. Eu fiquei assim meio apreensivo, meio com medo. Eu fiquei reparando em tudo. O pessoal já estava conversando em espanhol e eu estava assim, falei, onde é que eu tô, meu Deus? Foi muito, eu estava com muito medo mesmo, muito ansioso. Os primeiros minutos ali foi muito tenso pra mim, eu fiquei com muito medo, eu tava sozinho, cara. E muito longe de casa. Mas até que foi tranquilo. A primeira coisa que eu tive que fazer lá era pegar um transfer do aeroporto até o hostel onde eu ficaria, que é no Obelisco Hostel, no centro de Buenos Aires. Só que para eu pegar o transfer, eu teria que trocar meu dinheiro, eu só tinha real. Então eu fui no banco, lá dentro do aeroporto mesmo, troquei, fiz o câmbio do real para o peso argentino. Em todos os aeroportos, fazer câmbio, trocar moeda em aeroporto não compensa, porque a cotação é muito menor do que com os cambistas na rua, apesar de ser ilegal e tem que ter um pouco de receio, nem todos são tão confiáveis, e até mesmo nos bancos, nas casas de câmbio no centro, na cidade mesmo, dentro da cidade. No aeroporto não compensa. Então eu peguei o transfer e fui diretamente para o Obelisco Hostel no centro de Buenos Aires. Foram mais ou menos quase uma hora de viagem do aeroporto até o Obelisco. E eu fui reparando em tudo, olhando tudo, porque para mim ainda era tudo ainda muito novo. Um novo país, uma nova cultura, uma nova linguagem. E eu cheguei no hostel, graças a Deus, o recepcionista me atendeu em português. Eu não pude, eu não sabia ainda como me expressar em espanhol, como falar em espanhol direito. Então, com o recepcionista falando em português foi até muito melhor. E eu consegui perceber que no hostel tinha muitos brasileiros. Muita gente estava conversando lá na sala de recepção em português e tinha outros também falando em espanhol principalmente. E então fui até o meu quarto. Chegando no meu quarto, outra surpresa, tinha outros 3 suecos. Eu tentei embolar a língua para poder conversar com eles, porque eles falam inglês e espanhol, e eu não sabia inglês, sabia mais ou menos espanhol, e eles não falavam português, então foi meio que um teste do meu espanhol com eles. Mas eles também já estavam de partida, eles estavam no intercâmbio pela Argentina, eles já estavam de partida para outro albergue. E na manhã seguinte, digamos que foi então meu primeiro dia em Buenos Aires, depois do café da manhã, teve um guia turístico com o pessoal lá de Buenos Aires. E ele chamou o pessoal, a galera dos hostels da cidade, ali do centro. E eu fui para poder também me enturmar com o resto do pessoal do hostel e também para conhecer um pouco mais de Buenos Aires. Eu fiz amizade com um brasileiro, o Marcelo. Ele é de São Paulo e estava ali também pela primeira vez em Buenos Aires, conhecendo a capital argentina, e a gente estava junto com outras pessoas. Teve outro brasileiro que estava junto da turma, tinha outro pessoal da Europa, da própria América Latina, e a gente conheceu algumas partes de Buenos Aires. Eu me encantei mais principalmente com o Museu da Evita Peron. Cara, eu me apaixonei pela história da Evita Peron e por tudo que ela fez por Buenos Aires, principalmente pelos trabalhadores. E eu tenho um apreço grande por Evita Peron. Eu não conheço muito bem ela, mas o pouco que eu já conheci dela, e ela é uma grande personalidade argentina. O pessoal da Argentina gosta muito dela, tanto é que na nota de 100 pesos, a maior cédula da Argentina tem uma imagem dela. Então o pessoal de lá gosta muito dela e eu também comecei a gostar muito dela também. Depois dessa visita guiada, a gente foi embora, cada um para seu canto. Tinha o pessoal de outros hostels, tinha o pessoal que estava no hostel onde eu estava também, o hostel Obelisco. E antes de ir pro hostel, eu, mais o Marcelo e mais um outro brasileiro, a gente foi lanchar, conhecer um pouquinho mais do centro ali, a gente foi lanchar. Depois, à noite, eu passei no hostel, normalmente, e na outra manhã eu fiz uma amizade muito legal que eu tenho até hoje e eu gosto muito de compartilhar isso. Na verdade, eu conheci eles no dia anterior, eles estavam na visita guiada, que foi o Brian, que é um colombiano, mas mora no Chile, com a mãe dele, a Leide. Ela é colombiana e mora na Colômbia.
E eu fiz uma amizade muito grande com eles e no outro dia, no segundo dia, na manhã do segundo dia, a gente resolveu sair para passear juntos, para conhecer um pouquinho mais ainda de Buenos Aires. A gente lanchou junto, tomou café junto, a gente foi pra rua, a gente almoçou junto, fez alguns passeios lá por Buenos Aires, conhecemos um pouquinho mais e logo depois eles me apresentaram outros amigos que eles já tinham conhecido antes e que acabei também fazendo muita amizade, que foi com os venezuelanos. E hoje a gente é uma turma de, digamos que uma família, mesmo que assim meio distante. A gente nunca se encontrou novamente, mas a gente é uma família muito grande, a gente tem nossos contatos no WhatsApp, no Facebook, a gente conversa muito ainda. Eu converso muito tanto com os venezuelanos, tanto com o colombiano que mora no Chile e a colombiana mãe dele. E a gente foi fazer alguns passeios. Dentre esses passeios foi o passeio para Tigre, uma cidade dali da região metropolitana de Buenos Aires que é fantástica. Cara, foi um grande passeio, volto a frisar, foi a melhor viagem de férias da minha vida, sem dúvidas alguma. Nesse passeio a Tigre é uma cidade ribeirinha, o principal atrativo turístico dela é o Rio Tigre também. Faz muito frio, pelo menos na época que a gente estava lá, faz muito frio. Eu agradeço muito ao meu amigo Marcelo que me arrumou a jaqueta dele, me emprestou a jaqueta dele, porque eu não levei jaqueta, eu fui meio que despreparado. E eu tive que usar essa jaqueta durante os dias que eu estava lá, emprestado do Marcelo, o São Paulino que estava lá na Argentina também. E nós fizemos esse passeio lá em Tigre, pelo Rio Tigre. Lá tem, o principal atrativo lá são os passeios a barco pelo Rio Tigre. São algumas navegações que fazem um passeio por volta de 1 hora, margeando todo o rio. Então, foi fantástico, cara, porque a gente passou por cada lugar, tipo, as casas lá eram casarões, cada casa maior do que a outra, muito bonitas, tinham navios pelo rio, tinham iates, tipo, em cada quintal, digamos assim, de cada mansão, tinha um iate estacionado. Então, dá pra você ter uma lógica de quanto que era tudo top aquele lugar lá. E depois do passeio nós fomos até o parque de diversões do lugar. A gente entrou lá, mas a gente não pôde andar nos brinquedos porque já estava na hora de fechar. Então não estava mais vendendo bilhetes. E depois dali a gente ainda foi numa feirinha de artesanato local lá, compramos algumas coisas, lembranças, e depois nós regressamos de trem para Buenos Aires. Foi uma viagem de mais ou menos 2 horas de trem, e custou 4 pesos, que equivalia mais ou menos a R$1. Então foi muito barato e um passeio que valeu muito, muito, muito a pena mesmo. E à noite cada um foi descansar no seu canto. No outro dia foi uma manhã de despedida, porque o colombiano e a mãe dele estavam indo embora. Então a gente saiu, a gente foi tomar café e passear um pouquinho mais por Buenos Aires e depois a gente se despediu. Eles foram embora e eu fiquei no hostel, fiquei um pouquinho triste porque eu tinha feito muito apego principalmente por eles e agora eu estava meio que sozinho, apesar de ter os venezuelanos ainda. E à tarde, no final da tarde, a gente foi dar mais um passeio por Buenos Aires, dessa vez por um lugar que eu me surpreendi muito, foi um lugar muito fantástico, porque a gente foi a um lugar que era em homenagem à Mafalda. Eu não conhecia a Mafalda, eu não lembrava dela. Depois que eu falei com o pessoal brasileiro, meus amigos brasileiros, sobre ela, o pessoal disse que conhecia muito, tinha muitas tirinhas sobre ela, muita coisa nas provas, nos trabalhos de escola principalmente, e eu não me recordava dela. E ela é muito famosa, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina. E tem um lugar, um espaço todo em homenagem a ela, lojas, lembranças. E essa estátua dela, eu tive que tirar foto com ela, claro, né? Para trazer de recordação. Então foi muito legal ter conhecido aquele espaço ali e ter conhecido ou reconhecido a Mafalda. E dali a gente foi numa outra praça, uma praça típica argentina, onde estava tendo a apresentação de tango. Foi a primeira vez que eu pude ver o tango de pertinho assim. Então é muito fantástico, cara, porque é uma coisa que a gente só vê na televisão ou só ouve falar, e eu tive ali presenciando pessoalmente. Foi muito, muito fantástico mesmo. E assim, nós brasileiros, eu mesmo brasileiro, tinha muito a reclamar, a falar mal da Argentina, mesmo sem conhecer de fato a cultura deles, e por causa talvez da rivalidade de Brasil e Argentina no futebol. E quando eu fui ali, eu vi que era totalmente diferente. Não tem por que haver essa rivalidade, esse descontentamento
com o país vizinho. Eles são muito legais, eles são um país muito top. Então não tem por que ter essa briga de nós brasileiros contra os argentinos ou dos dois países. Depois ali a gente estava voltando cada um para o seu lugar e uma coincidência, uma surpresa dentro do ônibus. A gente foi de lotação de volta para um determinado ponto. E dentro da lotação eu estava conversando com um venezuelano e ao lado nosso apareceram duas brasileiras meio que perdidas também. E a gente começou a fazer amizade com essas brasileiras. E tipo assim, os colombianos estavam indo embora e a gente acabou de conhecer os brasileiros. É como se fosse suprir um pouquinho da falta que os colombianos iriam fazer. Não que supra de verdade, assim, cada um tem seu espaço, claro. Mas foi bom ter conhecido aquelas brasileiras também. Dali a gente resolveu fazer um passeio. Conhecer um lugar muito requisitado ali da Argentina. Foi um café centenário. Ele é muito mais que um café, é choperia, refrigerante, cerveja, e muito mais um lugar de conversa, de diversão, de encontro entre amigos. Só que é muito requisitado esse lugar. Tanto é que pra gente ir pra lá, a gente chegou na porta, só que estava muito lotado e tem uma fila de pessoas de espera. Então tem que esperar alguém sair de uma mesa lá, para o pessoal que tá lá fora entrar. Então assim, é muito requisitado ali. A gente entrou, a gente só tomou um cafezinho, só para saber mesmo como era aquele lugar lá. É muito bonito lá dentro, é muito top. É um lugar centenário, é um lugar mágico e bastante conhecido da Argentina. E depois eu tive que me despedir dos venezuelanos, porque no outro dia eu estava indo para o Uruguai. E essa viagem para o Uruguai e para Montevidéu eu conto para vocês no meu próximo vídeo. Eu fui despedir-me dos venezuelanos porque eu não veria eles mais, eles estavam indo embora no outro dia. E no outro dia eu estava indo para Montevidéu, no Uruguai. E essa história para o Uruguai eu conto para vocês no meu próximo vídeo. E das brasileiras eu marquei para rever elas quando eu voltasse do Uruguai, 3 dias depois. Na manhã seguinte eu fui para o porto de Buenos Aires e lá eu peguei uma embarcação para Montevidéu. E depois eu voltei para Buenos Aires. Na volta eu marquei para reencontrar as brasileiras. Eu peguei um metrô para um determinado local lá de Buenos Aires. Eu já estava meio que familiarizado com o pessoal de Buenos Aires, já estava conversando mais fluente o espanhol, então eu não me perdi tanto, apesar de pegar dicas com eles de para onde eu estava indo, né? Mas foi tudo muito tranquilo. Eu cheguei no Parque dos Japoneses, no Bosque dos Japoneses, alguma coisa assim. E eu conheci um pouquinho mais a cultura japonesa. É um tipo jardim botânico. É um lugar meio bem verde, com flores e lagos e essas coisas assim. E dali a gente seguiu, as brasileiras e eu, para um lugar muito top também, que eu não sei como é o nome daquilo ali, mas é uma tradução livre assim de A Flor que Abre. É um lugar onde tem uma flor imensa, muito grande mesmo, de aço, de inox, não sei direito de que é. E ela abre e fecha. A gente não viu ela abrindo ou fechando, porque quando a gente ficou lá o tempo todo ela estava aberta. Ela abre e fecha em determinados horários, ela tem luzes também que aclareiam e deixa tudo mais bonito. E a gente tirou várias fotos ali, é um grande jardim, muito imenso mesmo, muito verde, várias pessoas vão lá para tirar foto, para descansar, para distrair um pouquinho. A gente foi ali também para conhecer aquele lugar. Dali eu me despedi das brasileiras, elas iam ficar ainda um pouquinho mais na Argentina e eu estava indo de volta para o aeroporto para poder vir embora para o Brasil, para São Paulo e para Manga, aqui para minha cidade. E ali no aeroporto ainda conheci outros brasileiros, que foi a Márcia e o filho dela, eles estavam ali, eles são de São Paulo. E eu conheci eles, conversei muito com eles, ainda converso com eles hoje ainda no Facebook. E tipo assim, a viagem para Buenos Aires é como eu sempre falo, mais uma vez, uma viagem fantástica, a melhor viagem de férias da minha vida, sem dúvida alguma. E eu recomendo para todo mundo, qualquer pessoa que quiser ir conversar comigo, pedir dicas. Não tá tão barato quanto na época que eu fui, mas ainda vale a pena muito. Buenos Aires é uma cidade muito fantástica, a Argentina é muito fantástica. E ainda dá para dar um passeio, um pulinho ainda no Uruguai, em Montevidéu. Tá, beleza, pessoal? Esse foi meu relato sobre a minha viagem para Buenos Aires, foi em outubro de 2013. Foi muito top mesmo. Qualquer coisa, curte, comenta, compartilha, clique em gostei se estiver no YouTube. Se quiser dicas, pode me pedir pelo chat, pelo WhatsApp, por onde você tiver contato comigo. Beleza, galera? Até o meu próximo vídeo, que é pro Uruguai. Eu vou contar pra vocês o meu relato lá pra Montevidéu. Tá beleza, pessoal? Valeu!